A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu quero dizer, primeiramente, que é um motivo de muita alegria eu estar aqui nessa noite, nessa casa de oração que eu tanto amo. Quero louvar a Deus por cada irmão, por cada pastor, por cada congregação em que nós já estivemos, que hoje recebemos o carinho dos irmãos, o abraço dos irmãos. Que Deus abençoe grandemente a cada um. Amém? Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Clementino. Pastor, eu trago com muita alegria a saudação do meu pastor Isaías ao Senhor. Eu quero dizer aqui publicamente, diante dessa parte da Igreja de Cristo, que eu tenho uma dívida muito grande com essa igreja e com o Senhor, de gratidão. E eu quero dizer que por todas as cidades do Brasil por onde eu tenho passado, eu levo esse testemunho de vida, o qual no ano de 2016 eu tive um diagnóstico de um tumor terrível, colado na minha caixa craniana. Já tinha ali deferido uma situação muito grave, com ossos perdidos, e ali eu entrei dentro de uma sala cirúrgica completamente desenganada. E durante aquele período, que foram de 3, 4 dias, a Igreja de Cristo somou comigo, não apenas em oração, que é o dever de todo cristão, mas financeiramente, porque nós tivemos que levantar do dia para a noite uma alta quantia em dinheiro para pagar aquela cirurgia. Mas eu não fiquei só, a Igreja de Cristo somou comigo, amém? Aleluia. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Ademir, que estava ali nos respaldando em todo minuto. Pastor, Deus abençoe a sua vida. Eu quero te dizer que aqui na terra o dever do homem foi cumprido, e lá no céu o Senhor também cumpriu, porque eu entrei ali, o médico dizendo que eu sairia sem ouvir direito, sem enxergar direito, sem falar direito e até com sequelas cerebrais. Mas eu estou aqui 8 anos depois, dizendo para você que Ele é o Deus soberano, que Ele é o Deus poderoso e que nele não há sombra de variações, amém? Então creia que o Deus que nós servimos, Ele ainda realiza milagres, amém? Aleluia! Glória a Jesus. Eu quero louvar a Deus também pela vida do pastor Paulo, o qual tive o prazer de um período na minha vida me pastorear, a minha família. Deus abençoe grandemente, amém, pastor? Eu quero pedir a gentileza dos nossos queridos irmãos que abram aí a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 43, um texto tão conhecido pela Igreja de Cristo Jesus. Profeta Isaías, capítulo 43, versículo 1 em diante. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Diz assim a minha tradução: mas agora, assim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel: não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome. Você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não se queimará, e as chamas não o atingirão. Porque eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sebá para que fosse meu. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. Não tema, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência desde o Oriente e o ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte: entregue, e ao sul: não impeça de sair. Tragam os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins na terra, todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória, sim, aquele que formei e fiz. Traga o povo que é cego, que ainda tem olhos, e que é surdo e ainda tem ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isso e mostrar-nos as predições antigas, que apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e para que se ouça e diga: é verdade.
Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e que depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação e a realizei, e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, e ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Amém? Glória a Jesus. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos aqui falando sobre uma nação muito amada por Deus. Porém, alguém que, humanamente olhando, as idas e vindas de uma nação que consistia muitas vezes em adorar a Deus pelaquilo que Ele podia fazer, pelaquilo que Ele podia realizar, pelas bênçãos que Ele podia trazer. E quando nós estamos baseados nisso, a nossa fé ela é oscilante, né? A nossa fé ela não é firme. De manhã você está em uma constante, chega na metade do dia você vai perdendo a força, e muitas vezes chega no final do dia sem fé nenhuma, sem confiança nenhuma. Então nessa noite o meu primeiro pedido para a igreja de Cristo é que a nossa fé não esteja baseada em coisas naturais e palpáveis, que a nossa fé não esteja naquilo que Deus pode fazer por mim, mas seja naquilo que Ele já fez por mim na cruz do Calvário. Que a minha vida seja um templo de adoração a Deus, não por coisas materiais que o ladrão leva e a traça corrói, mas pelaquilo que Ele fez me chamando, ainda que eu não fosse digna. Ele olhou e disse: não foi você que me escolheu, mas foi eu quem escolhi você. E que a nossa fé esteja baseada nisso, aleluia, e nesta verdade em nome de Jesus. Então eu quero pontuar aqui primeiramente o primeiro cativeiro que nos chama a atenção do povo de Israel, que está lá no texto de Êxodo, capítulo de número 1. A palavra do Senhor relata que então o Faraó não era um nome próprio, mas era o cargo que se ocupava o monarca, o rei daquelas terras, ou seja, o rei do Egito. E a palavra do Senhor diz que aquele Faraó que então ocupava essa cadeira monarca, não era mais aquele Faraó que temia o Senhor, aquele que colocou José como governador daquela terra. Não, esse Faraó que ocupava essa cadeira então começou a olhar o povo de Israel como uma grande ameaça, porque imagina que por onde ele passava ele via aqueles homens fortes andando, e ele dizia: se de repente esse povo resolve se rebelar dentro da minha própria terra, a minha nação será subjugada por eles. Então ele começa a enxergar o povo de Israel como uma ameaça. Eu quero abrir um parêntese aqui para dizer para você que então esse Faraó não temia a Deus. Isso quer dizer que muitas vezes nós teremos governantes, na maioria das vezes governantes, que não temem ao Senhor, que não respeitam a palavra. E independente de termos homens sentados nas cadeiras de autoridade
para esse lugar. Amém? Quando nós entendemos essa verdade, a palavra do Senhor diz de uma forma muito clara que por conta de Cifrá e Puá, elas obedecerem a Deus, Deus as constituiu família. Ou seja, nenhum daqueles que lança no Senhor fidelidade, confiança, obediência, ele é enganado, ele é desbaratado. Você entende isso nessa noite? Que quando você mantém a sua confiança ao Senhor, Ele cuida de você, Ele cuida da tua casa, Ele cuida dos seus interesses, Ele cuida da tua família. Há recompensa do céu para aqueles que o temem. Aleluia. E aí a palavra do Senhor diz que então, aquele povo mesmo debaixo daquela servidão terrível, Faraó dobrou o trabalho da mão deles, continuou a grande matança dos filhos, mas no meio daquela impossibilidade, Deus traz Moisés. E é interessante que o texto ele diz assim, que quando Moisés nasceu, e isso é uma coisa que me chama tanto a atenção, que eu fui ler em várias traduções, para ver se alguma tradução tinha um jeito diferente de falar. Porém não, todas falam do mesmo jeito, que quando Joquebede teve Moisés, ela vendo que o menino era bonito, resolveu escondê-lo. E isso você vai encontrar em qualquer tradução, NVI, NAA, Almeida Corrigida, você vai encontrar essa afirmação, vendo ela que o menino era bonito. E aí eu, como mãe, me coloquei em um ponto de interrogação de perguntar: quem é a mãe que não acha o seu filho bonito? Não importa como eles nasçam, não importa se eles nascem de apenas alguns meses de vida, né? Tão fraquinho, cheio de veia, pequenininho. Existem crianças que nascem com 1,5 kg, 1,2 kg, fica lá dentro da incubadora meses até estar forte o suficiente para sair, e a mãe continua achando essa criança bonita. Então a pergunta que eu me fiz foi: quem não acha o seu filho bonito? Mas aí quando você vai lá no texto dos Atos dos Apóstolos, quando Estevão estava para ser apedrejado e ele começa a fazer um resumo das Escrituras, ele começa a dizer assim: e quando Moisés nasce, ele já nasce extraordinário. Moisés carregava sobre si uma missão, Moisés carregava sobre si um propósito. Quando Joquebede tem aquela criança, ela não enxerga apenas um filho bonito, mas ela enxerga um propósito de Deus para aquele povo, uma promessa de Deus para aquele povo. Moisés, ele passa por diversos caminhos, ele vai do palácio ao deserto, mas é lá no deserto que no meio da sarça o Senhor o chama para uma grande vocação, para cumprir o chamado para o qual ele nasceu, que era tirar o povo de Israel da terra do Egito. O povo está sob servidão, mas o povo sabe qual é a chave que abre a porta. Qual é a solução para as situações? Qual é a solução? Joelho dobrado no chão. Eu quero dizer para você que eu tenho 39 anos e eu nasci e fui criada nos caminhos do Senhor. E mesmo no século XXI, com tanta tecnologia, com tanta modernidade, existe uma coisa que continua sendo efetiva, que são joelhos dobrados no chão. Aleluia. Visto isso, a palavra do Senhor diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e aí você vê o poder da igreja com joelhos dobrados no chão, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei a sua terra, sararei a sua nação. Então nós vemos o quão poderosa é a oração, porque Satanás ele tenta ludibriar a igreja de Cristo Jesus, colocando tantas holofotes nos nossos olhos, a ponto de nos esquecermos da primeira
Nós ouvimos aqui nessa noite as nossas irmãs cantando: Pai, me dá disposição para aprender de Ti. Me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez. Jesus está dizendo: quando você dobrar os joelhos e começar a orar, milagres irão acontecer, portas irão se abrir, soluções virão. A terra está com homens dizendo: olha, é isso que resolverá o seu problema. Mas hoje Jesus mandou te dizer: o caminho é estreito, mas a resposta vai vir de Deus. Aleluia! Oh, glória a Jesus. E aí a palavra do Senhor diz que então, você conhece a história, que de subjugados, a nação de Israel sai daquele lugar vitoriosa em Cristo Jesus. O Senhor os tira dali com poder e autoridade. E aí nós vemos que os anos se passam. E aí eu quero que você viaje comigo agora até Juízes, capítulo de número 6, que diz assim: mais uma vez o povo de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os colocou sob servidão midianita. Os midianitas eram um tipo frio e calculista. Esperava primeiro o povo plantar, e quando esse plantio já estava grande, já estava tenro, eles vinham como gafanhotos e arrancavam tudo e levavam tudo. E aí o povo estava mais uma vez clamando a Deus, porque não se trata de coisas, se trata do Senhor, se trata de ter se desviado dos caminhos do Senhor, do propósito do Pai. Eu quero dizer para você que quando o Senhor se encontra com Gideão, que estava ali malhando trigo no lagar, e ele diz para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. As palavras de Gideão nos trazem uma grande emergência, uma grande luz vermelha piscando. Isso quer dizer o que? Gideão olha e diz assim: cadê os milagres que os nossos pais nos contaram? Cadê os milagres que nós ouvimos que Deus fez? Ele não existe mais. O que nós estamos vendo é só servidão, é só situação difícil, é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos subjugados. Então ele questiona, perguntando: onde estão os teus feitos? Ficaram lá atrás. Nós estamos vivendo daquilo que aconteceu, daquilo que foi, daquilo que passou. Mas o Deus que nós servimos, Igreja de Cristo, não é só o Deus do passado, o Deus que fez, o Deus que realizou. Ele ainda é o Deus do presente. Ele é o Alfa, mas Ele é o Ômega. Ele é o princípio, mas Ele é o fim. Então não saiu do controle de Deus. Quem saiu da rota fomos nós. Esses dias eu estava conversando com uma amiga, e hoje eu tenho um filho adolescente, ele tem 16 anos, meu filho. E aí nós estávamos falando como está difícil, muitas vezes, criar os adolescentes, né, em um mundo tão cheio de informação. Né? Na nossa época, eu me lembro que, né, eu sou nordestina, né, de raiz, nasci, né, e me criei. E aí viemos aqui para a cidade de São Paulo quando eu ainda era pequenina. Então acredite que naquela época a mãe chegava para nós e dizia: você fique aí, senão pode passar um homem ruim, né, e levar você embora, né, com um saco nas costas. Certo? Tem que tua mãe dizia isso. Eu não saía do lugar, eu não saía, eu não me mexia, porque eu dizia: meu Deus, já pensou se esse homem passa mesmo e me leva? Porque não tinha tanta informação. Se você falar isso para essa geração, ela vai lá pesquisar e vai entender que não existe, que é uma fábula, que é uma lenda. Então nós estamos vivendo criando uma geração que tem muitas informações. Se eu não habilitar essa criança na palavra de Deus, se eu não habilitar esse adolescente na presença de Deus, como diz as escrituras, cria um menino no caminho que deve andar, ele lá na frente certamente se desviará dele. E nesse meu trajeto de criar meu filho na presença do Senhor, ele teve um tempo que ele olhou para mim e disse: mãe, eu não acredito mais em Deus, Deus não é real. E naquele momento eu falei: Jesus, onde foi que eu errei? Eu ensinei ele nos preceitos do Senhor, fazendo cultos diariamente em casa, lendo a palavra de Deus. Mas você precisa entender que você
muitas vezes eu chegava cansada de viagens e ele estava ali com uma lista de perguntas para me fazer. Mas eu sentava mesmo cansada e respondia cada pergunta dele. Sabe onde? Dentro da palavra de Deus. Ele não era assim uma Maria que vai com as outras, não. Ele tinha um ponto de vista. Ele era coerente nas palavras que ele dizia. Mas eu comecei a respondê-lo dentro da palavra. E aí ele começou a ficar indignado. Ele disse: não é possível um negócio desse. E aí ele começou a ler por si mesmo a palavra de Deus. Não porque ele queria ser sábio na palavra, ele queria me responder à altura. Só que a palavra do Senhor diz o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. A partir do instante que ele mergulha para conhecer Jesus, aleluia, oh glória. Ele teve um encontro com Jesus num dia da semana. Chegou do colégio, subiu para tirar o uniforme. Eu ali fazendo o almoço, o menino não descia. Quando de repente ele desce em prantos, eu achei que ele estava com uma dor. Mas quando ele desce em prantos, eu perguntando o que ele tem, ele só dizia no meio do sussurro: mãe, Deus é real, mãe, Deus é real, mãe, Deus existe. Aleluia. Eu profetizo em nome de Jesus que essa geração será uma geração conhecedora da palavra, que terá um encontro com Jesus Cristo por si mesmo e será liberto e impactado em nome de Jesus por ele. Você crê nessa palavra? Gideão diz: cadê os milagres? A gente só escuta falar do passado, mas o Deus do passado é o Deus do presente. Então o anjo olha para Gideão e diz: eu vou reduzir os midianitas como se fossem um só homem. Diga comigo: um só homem. Amém. A palavra do Senhor diz que então ele sai ali conclamando, dizendo: o Senhor trará sobre nós tudo aquilo que os midianitas fez contra nós. Vamos à guerra, vamos à peleja. Inicialmente 32 mil homens estavam acompanhando Gideão. Em seguida o Senhor os levou a beber água. Aliás, o Senhor mandou o Gideão gritar bem alto: quem for covarde que volte. E a palavra do Senhor diz que 22 mil homens voltaram para casa, restando apenas 10 mil. E aí o Senhor disse: eu vou reduzir ainda mais, leva eles a beber água. Quando foram beber água, aqueles homens que uma mão ia na água para beber e a outra estava na espada, foi de 300 homens. Bebia água, mas estava preparado. Bebia água, mas a mão estava na espada. Aleluia. A palavra do Senhor diz que então Gideão olha para eles e diz: tudo que eu fizer, vocês façam também. 100 homens foram para um lado, 100 para o outro, 100 foram com Gideão. E ele disse: tudo que eu fizer, vocês também façam. Chegaram no acampamento midianita. Lá estavam os midianitas dormindo, quando de repente Gideão começa a dar aquele brado de guerra, tocando a buzina. Os 300 homens imitam, quebram o cântaro. Os 300 homens imitam, pega uma tocha de fogo, levanta e grita: por Deus e por Gideão. Os 300 homens imitam. O exército midianita levanta dizendo: quem é essa multidão que vem contra nós? Aleluia. Não é sobre quantidade, não é sobre o censo de quantos homens nós temos de guerra, mas é dizer: a nossa vitória virá da mão do Todo-Poderoso. Aleluia. Deus não está contando pessoas para dizer: a vitória é nossa aqui na terra, não. Mas o Senhor está dizendo: mesmo com poucos homens, eu tenho vitória para aferir ao meu povo. Mais uma vez, grave isso na tua mente, mais uma vez, Deus livrou o povo de Israel de um grande cativeiro. Então chegamos aqui no cativeiro babilônico, que é quando a palavra do Senhor através do profeta Isaías se refere. Nabucodonosor, ele não era um rei qualquer, ele era um visionário. E assim como os assírios, ele aprendeu que a utilizar a deportação, como uma maneira principal de lidar com os cidadãos daquela nação subjugada.
Então ele entende que não basta apenas levar pessoas acorrentadas. Essas pessoas precisam ser subjugadas, realocadas dentro dessa terra para servir aquele lugar. Visto que nós vemos nas escrituras, quando Daniel foi levado, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram os nomes babilônicos que eles receberam naquele lugar. Então nós vemos que eles levam aqueles jovens sábios, bonitos, de uma classe média alta, para aprender sobre os costumes babilônicos, para então, em anos seguintes, levarem o resto das pessoas que ficaram naquela terra. Então eu quero dizer para você que esse cativeiro, ele tinha como principal objetivo tirar aquele povo da terra deles, realocar aquele povo para um outro lugar, para uma terra que não falava a língua deles, não comia a mesma comida que eles comiam, não professavam o mesmo Deus que ele professava, tanto que eles se sentem incomodados pelos nomes que eles possuem, porque os nomes que eles possuem, Ananias, Misael, Azarias, Daniel, adoravam o nome do Senhor. Cada vez que chamavam Daniel, diziam: Deus é meu juiz. Você está entendendo? E eles diziam: como vocês viverão na Babilônia, sendo que aqui não professamos o nome do Deus de Israel? Espera aí que a gente vai mudar o nome de vocês. A partir de hoje não será Ananias, Misael, Azarias, Daniel. Será Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. A partir de hoje o nome de vocês adorarão a deuses daqui da Babilônia. Mas aí quando você vai mais para frente no livro de Daniel, e você vê quando ele é lançado na cova dos leões, e o rei fica aflito, quando é no outro dia pela manhã, como é que ele vai chamar lá na porta da cova? Beltesazar? É isso que ele diz? Oh, aleluia! Podem até tentar tirar a identidade que Deus colocou em nós, podem até tirar o nome do Senhor que nós professamos, mas continuaremos adorando a Ele, os nossos nomes, das nossas identidades, continuaremos professando para o mundo que o Deus Todo-Poderoso é quem rege as nossas vidas. Meu Deus. Sabe que o Senhor me traz à memória agora aqui aquele hino que diz assim: eis que surge um povo forte, que não teme nem a morte a quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu também dizer: sou um dos tais? Oh, aleluia! Deus está dizendo: ninguém pode apagar a identidade que há em nós. Nós continuaremos bradando e dizendo: não somos dessa terra, estamos aqui só de passagem. O povo agora, vivendo nesse cativeiro, vive uma situação terrível de descaracterização, como eu já falei. A palavra do Senhor diz lá no Salmo 137: junto aos rios de Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando de Sião. Nos salgueiros que há no meio delas, nós penduramos as nossas harpas. E as nações então diziam: cante agora uma canção. Será que você é capaz de cantar uma canção agora? As nações que antes viam uma Israel festeira, que adorava, que cantava, que dançava, agora via uma nação subjugada, oprimida, a sua identidade distorcida dentro daquela Babilônia. Mas aí você pense que as pessoas ali tinham uma saudade do tempo que havia sido destituído, tinham uma saudade da terra. E é interessante que muitas vezes Deus permite tocar em coisas materiais para chamar a nossa atenção para a ausência dele. O povo lamenta Sião, o povo lamenta o templo, mas esquece que o verdadeiro motivo do lamento não era o templo, não era Sião. Bens o Senhor dá, e o Senhor tira, e o Senhor devolve novamente. Jó, ele diz no meio daquela aflição dele, porque isso é só quem conhece o Senhor, só quem tem Ele como amigo é quem pode dizer isso.
eu sei quem eu tenho crido. E que por fim ele se levantará do seu trono. Então, por vezes, Deus nos chama a atenção não tirando coisas, carros, casas, saúde, para nos despertarmos para uma falta muito maior, a falta do Senhor, a falta de Deus. Mas eu quero dizer para você uma coisa aqui: quando nós nos lembrarmos e falarmos como Jó, não é sobre coisas, não. É sobre a presença dele. Quando entendermos isso, começaremos a desfrutar dessa verdade. Capítulo 42, versículo 22, ainda de Isaías, diz assim: mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados nas cavernas, escondidos nas casas dos cárceres. Ninguém há que os livre. Ninguém pode dizer que há uma restituição, uma saída para essa nação. É isso que diz 42, 22 de Isaías. Mas aí você discorre o texto e começa a ler: mas agora, aleluia, assim diz o Senhor que te criou, Jacó, que te formou, a Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Porque não é Nabucodonosor, não é a Babilônia, mas eu sou o Senhor que te chamo pelo teu nome. Eu dei o Egito por teu resgate, a Etiópia encerrou por ti. Tu és precioso aos meus olhos. Deus olha para uma nação que havia se distanciado, porém havia lembrado do essencial, e volta aos pés do Senhor. E a palavra do Senhor diz que é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Não importa o tamanho da queda, da descaracterização, Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele diz: eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus manda dizer para uma igreja nessa noite: não temas os homens, não temas aflições, não temas angústias, não temas dores, não temas enfermidades, porque o Deus que servimos é o Jeová Jireh, o Jeová Rafá, o El Shaddai, Eu prego a palavra de Deus desde os meus 9 anos de idade, meus irmãos. Então esse ano eu faço 30 anos pregando a palavra de forma ininterrupta. Você nunca parou, Rafael? Não. Tive vontade muitas vezes, mas a boa mão do Senhor. O que eu digo aqui não é uma exaltação pessoal, mas é um orgulho de, mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida, eu senti a boa mão de Deus me levantando de novo. Não é sobre nós, nunca foi sobre nós. E há 5 anos eu tive um diagnóstico de uma doença chamada lúpus eritematoso sistêmico. Eu comecei a fazer o tratamento, que consiste em corticoides, muito corticoide, quimioterápicos, imunossupressores. Para você que não sabe o que é um imunossupressor, é uma medicação que se toma quando se é transplantado, para o corpo não rejeitar aquele órgão. Uma doença autoimune é quando o seu corpo rejeita os seus órgãos. E dependendo do grau em que você está de afetação daquela enfermidade, eu precisei tomar essa medicação que causa muitos efeitos colaterais. Nesses 5 anos eu passei altos e baixos. E eu já vi meu cabelo cair praticamente todo, ficou embaixo aqui da orelha, porque eu perdi ele todo. Eu tive uma crise vasculite que eu fiquei totalmente desfigurada. O meu rosto inchou, minha perna, meus braços, tudo. Mas eu lembro que um dia eu voltava do pronto-socorro 3 horas da manhã, porque eu
estava com uma urticária severa que coçava o meu corpo inteiro. E eu me lembro que eu cheguei em casa 10 dias que eu não conseguia dormir. E eu entrei dentro do quarto, primeiro tomei um banho, porque era assim que aliviava mais aquela agonia que dava, daquela coceira toda dia e noite. E eu lembro que eu voltei, deitei na cama olhando para o teto. E naquele momento eu comecei a sentir a necessidade de ouvir a voz de Deus. E eu queria pegar a Bíblia para ler. Mas cada movimento que eu fazia me doía mais, me coçava mais. E eu falei assim: Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sinto Tua presença neste lugar. Entenda, eu estava no quarto da minha casa. Não havia ali um altar, não tinha ali um pregador de fora, não. Eu estava na minha casa. O Deus do extraordinário, do congresso, do dia que tem muita gente, também é o dia do quarto fechado, do dia do sol, do dia. Ele está lá nos dias ordinários. Oh, aleluia. E naquele momento eu comecei a dizer para Deus: Senhor, eu quero dormir só uma noite. Aquilo que nenhum especialista, eu sou acompanhada por uma equipe de médicos, reumatologistas, neurologistas, oh meu Deus, mas nenhum deles tinham conseguido dar uma medicação que eu conseguisse dormir uma noite. Mas naquele dia eu pedi para Jesus, e aí eu comecei a cantar aquele corinho que diz: Deus está aqui, aleluia, tanto certo quanto o ar que eu respiro. E no meio daquele louvor eu comecei a sentir uma anestesia no meu corpo, aleluia. Aquela agonia, aquela dor, aquela coceira, ela começou a passar. Eu comecei a sentir o alívio nas pernas, no tronco, no pescoço, na cabeça, aleluia. E aquilo que nenhum médico tinha conseguido fazer naquela noite, eu consegui através do Senhor dormir aquela noite, aleluia. Eu comecei a ter convulsões. E o médico disse para mim: o remédio que você vai tomar vai deteriorar os seus neurônios. Você não será mais capaz de pregar, não será mais capaz de palestrar, porque na tua memória não guardará nada. Aos poucos vai se deteriorando. E eu disse: eu sei quem me chamou. E o Deus que me chamou não erra. E eu estou aqui 3 anos tomando essa medicação, olhando para você e dizendo: Ele está cuidando de mim. Porque eu continuo aqui de pé pregando a palavra de Jesus Cristo. Então eu quero dizer para você, com tudo isso: ah, Rafael, então você veio contar que você ainda não está curado, amém? Eu sei que Ele pode me curar, mas se eu não for curado aqui, eu serei para a eternidade. Lá nós teremos corpos glorificados, não haverá mais doença autoimune, porque lá nós seremos curados e transformados. Mas enquanto eu estou aqui na terra, a minha boca não cessará de falar sobre os seus feitos. Os meus pés andarão ligeiro, ainda que muitas vezes serão. Porque quem nos chamou nos confere a chegada. Você pode se colocar sobre os seus pés nessa noite. Assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Você vai muitas vezes passar pelas águas, pelo fogo, mas não te preocupes, porque não te queimará e nem a chama arderá em ti, porque eu sou. É o Deus que te confere. Oh, aleluia, chegada. Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Deus Pai Todo-Poderoso, aqui está a tua igreja. Esse é o teu povo, Pai. E eu sei que muitas pessoas entraram aqui, Senhor, com tanto cansaço da estrada,